Qual é o erro estrutural dos planeamentos financeiros hoje dentro das famílias? O erro estrutural não tem sido a falta de dinheiro. Consiste na falta de plano. O que é que as famílias fazem? As famílias inicialmente recebem o ordenado mensal, vamos supor, gastam e só depois no final é que eles verificam aquilo que sobrou. Quando deveria ser um cenário inverso. Sejam todos bem-vindos ao Oxfam Podcast, um ecossistema onde nós conversamos sobre negócio, tecnologia e marcas. Hoje nós vamos falar sobre planeamento e gestão financeira. Fique ligado conosco, subscreva o canal, deixe o teu like, o teu comentário e compartilha esse episódio. Para falar sobre finança, pensei e conversei com Jerry Borges, um economista e analista de mercado financeiro. Alguém que lida com finança todos os dias da vida dele. Jerry Borges, muito obrigado. Obrigado, Ox. Para mim é um prazer estar aqui. Viva. Para juntos abordarmos aqui o tema que já mencionou aí bem, que tem a ver com planeamento e gestão financeira. Okay? Estou aqui para partilhar aquilo que é a minha visão sobre os conhecimentos que eu tenho dentro do mercado financeiro, como é que as pessoas podem e devem planear bem as suas finanças e como podem gerir isso. Inicialmente, permita-me também felicitar-te pelo espaço. É aconchegante e acolhedor. Obrigado. A equipa toda do Oxfam Podcast está de parabéns. Obrigado. É pequeno que se começa para que depois se torne um gigante. E acho que estão a caminhar para esse fim. E está de parabéns então toda a equipe. Obrigado. Muito obrigado. E temos dito aos nossos caros ouvintes que dentro daquilo que é o ecossistema do Oxfam Podcast, nós temos convidados de ponta. E Jerry Borges é um dos nossos convidados de ponta. Alguém que lida com o tema, que lida com finança todos os dias. E vai nos ajudar, assim, a criar os planos, né? Os princípios. E vai nos ajudar também aquilo que é a base da boa gestão financeira. Mas, Jerry Borges, nós temos aqui uma questão que é cultural naquilo que é a mesa redonda do Oxfam Podcast. E a questão é, quem é Jerry Borges quando as finanças de todos os seus clientes ou todos os teus utentes está tudo quitado? Ou seja, já te ajudei a melhorar a tua gestão, já te ajudei a melhorar aquilo que é o plano financeiro da tua vida ou da tua carreira. Então, quero saber, todos nós queremos saber, quem é Jerry Borges depois de tudo isso? Bem, Jerry Borges para alguns, e é Jeremias Borges o meu nome. Eu sou um economista, licenciado e pós-graduado em mercados financeiros. Trabalho no setor agora há mais de 11 anos e os mercados financeiros têm sido a minha paixão atualmente. E procuro sempre ajudar as pessoas a terem conhecimento, a terem domínio de como podem gerir as suas finanças de forma muito sábia. Entendo que é uma tarefa difícil para algumas pessoas, porque gerir finanças nunca é fácil, porque nós temos muitos desejos e temos que aprender a ser disciplinados para podermos então cumprir com aquilo que são os objetivos e as metas que nós traçamos. E isso tem sido um trabalho prazeroso, transmitir o conhecimento para as pessoas, porque entendo que as pessoas se perdem, conforme a Bíblia diz bem, o povo se perde por falta de conhecimento. E o que eu procuro transmitir para as pessoas são conhecimento para que eles possam estar munidos de informações e essas informações ajudarem então essas pessoas naquilo que é a tomada de decisão de forma mais consciente, para que eles possam então conseguir alcançar aquilo que são os seus objetivos financeiros. Viva! Jerry Borges, Jeremias Borges, a formularidade tem que estar suada. Não, tranquilo. Pode tratar-me por Borges. Para ser mais curto. 11 anos dentro daquilo que é o mercado financeiro, dentro daquilo que é a estratégia econômica, dentro desse nosso mercado tão desafiador. A minha questão é, escolheu ser economista ou a economia lhe encontrou? A princípio não escolhi, a economia encontrou-me. Lembro-me que quando era mais novo,
a minha primeira paixão era engenharia mecânica. Uau. Ok? E tanto quando quando eu terminei o ensino médio, eu augurava fazer um curso diferente em relação àquilo que eu fui fazendo, né? Mas depois terminei o ensino secundário, estava agora a ingressar para o médio, queria fazer, na época era um politécnico, mas acabaram por colocar-me na gestão. Ok. E na gestão, lembro-me que no princípio não foi algo muito de bom agrado, porque no seio em que eu frequentava, a ideia que predominava é que todo mundo que fazia a gestão era considerado como carneiro. Sim, Exatamente. realmente. Então, eu lidava muito com os engenheiros e os engenheiros têm muito aquele senso de dureza. Então, não queria fazer parte do grupo de que eles consideravam carneiro. Certo. Mas depois, com o passar do tempo, apaixonei-me pela gestão. Ok, obviamente que o nível de matemática que eu tive lá era mais leve em relação ao que eu tive quando estava a fazer quando estava na academia, a ter as informações para preparar-me para a faculdade de engenharia, mas acabei por amar, depois de terminar o médio em gestão e administração de empresa, fui fazer a licenciatura em economia e depois de economia então fui fazer mercados financeiros. Se me perguntarem hoje se eu escolheria estar na posição em que estou, diria sem medo de errar que sim. Uau. Iria sim escolher porque é a minha real paixão. Eu lembro-me dessa época, é a época dos manos que gravam para o One. Exatamente. Nós éramos mais pequenos, né? Yeah. Vocês estavam mais acima de nós. Yeah. E o carneiro é o fraco. Exatamente. Só para desrobrar um bocado a terminologia, o carneiro é o fraco. Yeah. E Jair Borges foi encontrado pela economia e hoje faz e muito bem o seu trabalho, tenho acompanhado e muito. Quando eu estava a tentar lutar com a aplica da Aura, eu liguei. Exatamente. Liguei e a solução veio, graças a Deus. Então é um testemunho bem patente. Então, entrando assim naquilo que é o nosso tema, eu tenho uma pergunta no princípio, né? E depois farei o plugin com a outra questão, que está dentro de uma pergunta só, mas para simplificar, nós vamos pegar primeiro a questão do planeamento. Jair Borges, qual é a base de um bom planeamento financeiro? É assim, primeiro deixa-me trazer aqui alguns conceitos ligados àquilo que é o tema principal, que é o planeamento e gestão financeira. Okay? O plano, na verdade, ilustra-nos os caminhos e as estratégias que nós devemos seguir para podermos alcançar um objetivo que nós estabelecemos como meta também. E a gestão entra nesse meio para poder administrar de forma eficiente os recursos, ok? Todos os recursos que nós temos em nossa posse, a gestão vem para que possamos administrá-lo de forma eficiente, por formas a alcançarmos aquilo que nós definimos como plano. Certo. Em gestão, ou no ramo financeiro, planeamento e gestão financeira consiste em definir objetivos financeiros, ok? E as estratégias que deverão ser utilizadas para o alcance desse objetivo, e a gestão entra para administrar os recursos de forma eficiente, por formas então a alcançarmos os objetivos que definimos inicialmente. Reitero, o plano consiste em definir o caminho que nós queremos, por exemplo, alcançar aqui o sonho da casa própria. Eu tenho que planificar em quanto tempo eu irei conseguir alcançar esse sonho, que tipo de recursos irei utilizar para o efeito, e depois vem a gestão. A gestão vem para mensurar se os recursos que nós temos estão a ser utilizados de forma eficiente para conseguirmos alcançar o nosso objetivo e se há ajustes que deverão ser feitos no meio, porque em economia acontecem muitos cenários, ok? Nós conseguimos fazer previsão daquilo que nós queremos, mas temos outros indicadores econômicos que podem
alterar aquilo que é a previsão que nós fizemos inicialmente, desde a elevada taxa de inflação e outros indicadores. Então, quem gere tem que ter a capacidade para poder analisar cenários e poder acompanhar cada etapa daquilo que é o plano que foi definido, se está a ser cumprido de forma eficaz. Ok. Conseguimos entender aquilo que é a divisão do plano e da gestão. Exatamente. Ou seja, eu vou criar o plano com base nas estratégias para alcançar os objetivos, as metas que eu desejo alcançar. E tenho aí a gestão que é para conseguir administrar essas estratégias. Exatamente. No caso, a gestão é um alarme. Posso considerar isso? Pode ser um alarme. A gestão, o plano e a gestão, eles andam juntos, okay? De mãos dadas, porque para que nós tenhamos os nossos objetivos definidos, primeiro nós planificamos. Certo. Okay? E depois da planificação, eu tenho que ter alguém para gerir e controlar efetivamente se aquilo que foi planificado está a ser cumprido por etapa, até chegarmos à nossa fase final do processo. Isso é válido para o conjunto todo, mesmo no que toca, por exemplo, o país. Nós temos um orçamento geral do Estado. Okay? Que é disponibilizado e analisado anualmente, exatamente para fazer face a toda a planificação que os nossos governantes procuram cumprir durante um ano. Okay? Primeiro, eles planificam aquilo que deverá ser o objetivo para o cumprimento daquele ano e depois é necessário que tenha um orçamento. Mais do que ter um orçamento, é necessário que tenha uma equipa, chamada equipa de gestão, que deve fazer o acompanhamento de forma cíclica, período a período, se aquilo que foi definido, por forma a conferir se o que foi definido está a ser cumprido na íntegra. Vai o rigor, né? O rigor daquilo que é a boa gestão. Exatamente. E gestores, você que está aí em casa a nos ouvir, precisa ser rigoroso naquilo que é a administração do plano que foi definido, porque quando o plano altera logo o cronograma. Exatamente. E somos humanos, se tu definiu 5 anos para alcançar um objetivo ou uma meta e alteras drasticamente o teu cronograma, acabas levando 7, 10, 8 anos e depois começas a sentir que não, estou atrasado, vendo fulano, cicrano a evoluir. Mas, Borges, para isso não acontecer, eu quero entrar um bocado assim, né, no nível mais básico e depois subirmos. Eu quero pegar naquilo que é o plano financeiro pessoal. Né, para ele que está aí em casa, que não tem ainda um negócio, mas pensa em criar um negócio. Ele que está aí em casa, que é pai, o filho dele está aí com 7, 8, 10 anos e sente que daqui a pouco está a entrar já para o médio e hoje a nossa febre dos nossos meninos é colégio. Exatamente. Então, Gilles Borges, qual é o erro estrutural? Eu sei que lidas com gráficos, relações dos gráficos. Exatamente. E sabes como é que é a tendência do mercado. Qual é o erro estrutural dos planeamentos financeiros hoje dentro das famílias? É assim, naquilo que é o meu ponto de vista, o erro estrutural não tem sido a falta de dinheiro. Consiste na falta de plano. Viva. É muito frequente verificarmos que as famílias usam as suas finanças de uma forma contrária em relação àquilo que seria o cenário ideal. O que é que as famílias fazem? As famílias inicialmente recebem o ordenado mensal, vamos supor. O que é que elas fazem? Gastam e só depois no final é que eles verificam aquilo que sobrou. Quando deveria ser um cenário inverso, um cenário contrário. Quem planifica, quem tem um plano amplamente bem definido, já sabe que quando ele receber o seu ordenado, a parte reservada para as despesas pessoais estão todas acauteladas, a parte reservada para a poupança também está acautelada e ele usa o plano à risca. Viva. Ele usa o plano à risca porque é importante aqui dar essa nota que planear é dar um propósito ao dinheiro mesmo antes de usá-lo. Planear é dar um propósito ao dinheiro mesmo antes de usá-lo. E por isso é que é muito frequente, para quem não tem o hábito de planificar,
É muito frequente ouvirmos as pessoas dizerem, por exemplo, os nossos irmãos dos palotes portugueses, que são agarrados. Ok? Quando na verdade não. Os portugueses, eles sabem cada valor que €1 tem e sabem o local onde eles irão alocar cada euro, Ok. exatamente antes mesmo de recebê-lo. Então, Certo. quem tem isso bem definido ao nível do plano, sabe que quando o ordenado entra, tem as partes completamente bem definidas e ele consegue fazer essa divisão. E mesmo aqui internamente é muito frequente, e às vezes já ouvi isso várias vezes, pessoas a dizerem que aquele meu tio trabalha muito e tem muito dinheiro, mas quando lhe pedem nunca tem. Porque ele tem um plano, ele sabe, ele recebe o ordenado e não é comum ter muito montante disponível. Certo? Então ele faz essa distribuição. E a tendência, às vezes, quando as pessoas vêm pedir, é que ele não tem, porque ele aplicou, ele colocou os quasas nos lugares onde ele já fez a planificação. Ele reservou uma parte para aquilo que é as reservas de emergência, para aquilo que é a ajuda familiar. E quando essa parte termina, ele não pode fazer mais milagres, ok? Por isso é que deve existir disciplina. A disciplina, depois vamos voltar nisso de disciplina, quero que retenhas isso. A disciplina é o famoso processo e ela às vezes acaba por ser um pouco doloroso, ok? Porque o que separa as metas que nós estipulamos até as realizações é a disciplina. Então eu ganho 500 mil kwanzas. Por conta da meta que eu defini, eu tenho que viver como alguém que ganhasse simplesmente 300. Ok? Mas eu sei que eu tenho os 200 a sobrar ali. O processo de dor consiste em eu saber que tenho mais 200 ali, mas eu não posso utilizar aquele 200. Ok? E eu tenho que simplesmente viver como se ganhasse apenas 300, ok? Mas eu quero utilizar aquele valor e posso, mas para aquilo que para aquilo que é o cumprimento do objetivo que eu propus-me a conseguir, então eu tenho que ser disciplinado. E tudo que envolve disciplina é doloroso. Muito doloroso. E muitos de nós jovens não estamos preparados para a conversa de disciplina, dores. E atenção, você que está em casa, está nos ouvir. A disciplina, a dor são as bases da tua construção enquanto homem. Exatamente. Na nossa sociedade tão corrida, todos os dias. Precisamos ter disciplina. E Jerry está a falar sobre disciplina, nos disse sobre ter plano definido e nós não temos essa cultura, infelizmente. Nós não temos essa cultura. E eu dizia aqui sobre o angolano não gosta de poupar. O angolano sente que poupar dói. Vou abrir uma conta, vou guardar uns quanzitos aí. Quando a conta principal, por conta da desorganização, bate, eu vou atrás daquela conta que eu abri para poupar. Jerry, como é que o homem ou o jovem, o mano, o irmã, a mana que está lá em casa, é profissional, ganha o seu ordenado, mas não sabe onde colocar o seu dinheiro? Ela entrou e logo pensa, vou fazer o quê? Não tem um plano. Como é que ele pode sentar e montar um plano e colocar também essa questão da disciplina já, né? Colocar disciplina à risca para poder seguir esse plano que ela puder montar? Boas. Primeiro, deixa só salvar aqui algo. Sei que existem em casa pessoas que têm o hábito de poupar. Penso que nós não podemos generalizar a opinião por uma parte específica, né, da população. Sim, sei que sim, há pessoas que têm, mas se for para compararmos no universo do país que temos, esse hábito ainda precisa ser trabalhado, ainda precisa ser ensinado para que as pessoas consigam efetivamente terem esse hábito de poupança. Prontos. Para as pessoas que têm um ordenado e querem começar a poupar, existem vários locais onde podem efetivamente canalizar as suas finanças. Mas é importante frisar aqui que existe uma diferença entre poupar e investir. Okay? Poupar por si só consiste em ter o dinheiro parado.
Certo. ok? Já investir é um cenário diferente. É o dinheiro que eu tenho aplicado em um determinado produto está a render juros. Vou colocar isso aqui em termos miúdos. Quem tem um montante e foi simplesmente depositou na sua conta a ordem, não sendo uma conta a prazo, não ser uma conta de depósito a prazo, logo tu não tens juros a decorrer com base no período de tempo que esse montante está ali na conta. Logo ele só está parado. Existe um fenómeno que é a inflação, que corrói efetivamente o poder de compra que os montantes vão tendo. Com o passar do tempo, a tendência é o poder de compra de certo valor financeiro ser reduzido. Um exemplo muito prático. Hoje por hoje, nós compramos, por exemplo, vou colocar aqui uma gasosa Coca-Cola a 700 kwanza, a 500. Certo. Mas no passado nós comprávamos a 350 350. ou um preço um pouquinho mais baixo. Certo. Então, isso demonstra que a tendência com o passar do tempo é sempre o valor do dinheiro ser reduzido. Ok. Então, quem poupa simplesmente colocando esse montante parado no banco, a tendência com o passar do tempo é ele ter simplesmente o mesmo valor que ele poupou no início, mas, no entanto, o poder de compra acaba por reduzir. Desvalorizado. Exatamente. Um cenário inverso seria investir. Ok? Investir esse montante em um depósito a prazo. Depósito a prazo já tem juros. As taxas de juros variam sempre por instituições, ok? O que é aconselhável é sempre a pessoa que está disposto a canalizar o montante. Quando for a uma instituição bancária, leia aquilo que é o contrato e fica ali tipificado aquilo que é a taxa de juros. Nós temos um tema, infelizmente, nós temos uma taxa de inflação do país muito alta, ok? Apesar dos números divulgados pelo BNA como taxa de inflação, no meu entendimento, atenção, fique claro no meu entendimento, aquilo não condiz com a realidade que nós vivemos, ok? Certo. Nós estamos com uma taxa de inflação extremamente alta, o que faz com que os investimentos que surjam, as taxas de rentabilidade desses investimentos acabam por ser sempre abaixo da taxa da inflação. Mas o que as pessoas devem sempre fazer é, como eu estou num país em que a taxa de investimento é sempre abaixo, eu procuro sempre investir em um instrumento que tenha uma taxa próxima, ok? Próxima à taxa da inflação. Podes usar também um investimento no mercado de capitais, nos títulos de tesouros, que são os famosos títulos públicos, que esses têm também uma taxa de rentabilidade divulgada, 17%, 21%, dependendo sempre daquilo que é a maturidade do próprio instrumento. E sim, são sempre locais em que nós podemos colocar o nosso capital para poder então render e não estar simplesmente parado. Então, pessoal, você que está aí em casa, conseguiste ouvir, mas vamos voltar no ponto da disciplina. Exatamente. Vamos voltar. Conseguiste ouvir porque aqui o Jair Borges nos ajudou a capitalizar aquilo que é o nosso capital, o nosso ordenado. O teu ordenado pode estar parado numa conta à ordem, onde não tem nenhuma ação, ela fica lá. E depois de um tempo, por conta do gigante da inflação, o teu dinheiro desvaloriza. Mano, se tu tem 1 milhão na tua conta, esse 1 milhão daqui a 10 ou 5 anos parado, já não vai ter o mesmo valor. Acho que vai valer 800. Vai valer 800, ou vai valer 800, ou menos, ou menos. ou 500. Exatamente. Ou 500. Então, há necessidade de tu olhares para o lado do investimento. Exatamente. Ou depósito a prazo, né? Que também é um método de poupança. Então, tem aí vários e vários métodos para conseguir poupar. Mas vamos aqui entrar para aquele que é o nosso ponto, que é empresas, negócio. Eu tenho um negócio, eu sou um cara humano que não tenho, né, essa questão do hábito da boa gestão financeira. Como é que as empresas hoje devem se posicionar diante daquilo que é o cenário da gestão financeira? É assim, para os que estão a começar, é sempre bom, primeiro, separar as finanças da empresa com as finanças pessoais. Ok. Um dos grandes desafios que muitos
empresários emergentes ou pequenos empreendedores têm tido é essa questão da junção, ok? Não conseguem separar aquilo que é capital dele como pessoa e aquilo que é o capital da empresa como tal. Depois, se houver essa separação, existem vários fatores que podem ser considerados de forma positiva para essa empresa que está a crescer, ok? Pode conseguir canalizar esse dinheiro investindo parte dele em mercado de capitais, se for o caso, mas sempre dependendo daquilo que são as necessidades da empresa, ok? Sabemos que as empresas têm, às vezes, necessidades muito, mas muito pontuais. A gestão do fluxo de caixa, por exemplo, as entradas e saídas de valores financeiros é um tema que deve ser sempre bem gerido pelas pessoas que estiverem à frente da empresa. Então, em função dessas necessidades, podem analisar aquilo que é considerado como excedente, então podem canalizar para certos investimentos a favor da mesma instituição. Viva! Então, você que tem negócio, conseguiste ouvir aqui o palpite do Jair Borges. E nós vamos assim aprendendo aos poucos. Jair Borges, ele tem o plano definido. Ele já sabe que quando o dinheiro dele, pessoal, cai na conta dele, ordenado, não, eu vou colocar num depósito a prazo. Vai no banco, pergunte ao banco. Hoje até não precisas se deslocar, temos a internet. Pesquisa na internet, depósito a prazo do banco da tua preferência. Tu vai ter aí as características de cada banco, porque cada banco é diferente. Os bancos não são iguais. Aquele mano que tem um negócio, ele sente que a gestão financeira dele está boa, mas urge a necessidade de investir. Como é que ele, que está lá em casa, tem o plano dele definido? Ele disse que não, esse X mil vai para a minha renda, esse X mil vai para a minha alimentação, esse X mil que é para a saúde. E ele já tem o plano dele definido, mas travou no lado do investimento. Ele tem aí uma cota, um valor, um capital inicial que é para conseguir investir. Como é que ele, na sua visão, né, como analista de mercado, como é que ele poderá pegar esse dinheiro e alocar no mercado? Ok. Onde é que ele parte? De onde é que ele parte? Prontos. O meu primeiro conselho, aqui como ponto de partida, é sempre que alguém pretende investir em qualquer que seja o produto, essa pessoa primeiro tem que saber o tipo de produto que ele quer investir. Ok? É importante ter conhecimento para onde nós queremos canalizar o nosso capital. Se a pessoa já tem um plano definido, já tem de forma bem segregada aquilo que são as despesas para cada situação, despesa de emergência, pessoal, e depois tem a parte do investimento como tal, e ele esbarra-se nesse ponto, porque não sabe em que ponto ou em que local é que ele vai alocar então aquilo que é as suas finanças. Existem vários aspectos que ele pode considerar. Um exemplo prático é, enquanto há esse cenário de indefinição, pode usar a componente de depósito a prazo. Hoje por hoje conheço empresas até de grande calibre que, ao nível do mercado, têm usufruído e bem das ofertas que certos bancos às vezes acabam por fornecer e colocam parte do capital em depósitos a prazos que agora têm vários períodos, prazos, têm depósitos a prazos de 7 dias, de 14, de um mês e assim sucessivamente. Então, enquanto há um cenário de indefinição da minha parte, estou em 7 dias a pensar onde é que eu vou canalizar esse montante, coloco no depósito a prazo de 7 dias, ok? Porque é um depósito com um horizonte temporal curto e que, se eu depois entender e identificar uma outra oportunidade de investimento onde eu possa alocar o meu capital, tenho a facilidade de retirar então o dinheiro desse depósito e canalizar. Mas o conselho aqui é sempre esse: é primeiro analisar, entender o mercado em que tu queres colocar o teu capital. Porque existem muitas empresas, entidades que ouviram as suas aspirações frustradas porque, devido ao efeito manada, acabaram por simplesmente seguir o que as pessoas diziam. Colocaram-se, por exemplo, em pirâmides financeiras e que depois tiveram todo o seu capital perdido
em função do não conhecimento efetivo daquilo que é o local onde eles deveriam colocar os seus investimentos. Ok, isso também vai uma deixa sobre reservas de emergência. Eu acredito que se tu tem um plano, precisas também montar uma reserva de emergência. Eu tenho um plano de investir e muitas das vezes esses que investiram nas pirâmides financeiras, né, lidamos com essa realidade e acho que há um período de 5 ou 3 anos atrás, acho que aconteceu. Esse cenário estava muito recorrente no nosso mercado e há sim pessoas que perderam e perderam muito dinheiro, perderam muito dinheiro. E aí vai, Jair Borges, como é que ele pode sanar esse lado da reserva de emergência? Quando é que ele consegue, né, pensar que não, preciso de uma reserva de emergência? E como construir essa reserva? Tocou num ponto extremamente importante, que é a reserva de emergência. Certo. A reserva de emergência é um caminho que pode ser seguido por todos, Certo. ok? Desde particulares, empresas, qualquer entidade tem que seguir isso. Vou trazer aqui no âmbito particular. Ela serve para fazer face a todas as situações imprevistas. Certo. Okay? Daí ter essa componente de emergência. Okay? No entanto, o que é aconselhável para as pessoas que trabalham de forma formal, que têm um salário, é que essas pessoas consigam acumular no mínimo um capital de até 6 meses. Okay? Há quem considera 3 meses e eu considero aqui 6, obviamente dependendo do ordenado que a pessoa ofere mensalmente. Acumular até 6 meses de capital e depois vai considerar isso como sendo uma reserva de emergência para fazer para fazer face a todas as situações imprevistas que ele está sujeito a viver como pessoa ou como família, ok? Por exemplo, se eu hoje perder um emprego, eu vou levar um tempo, pode ser que também não, mas às vezes é muito comum eu levar um tempo até eu conseguir o outro emprego, ok? Então, durante esse período em que eu estarei à busca de um outro emprego, pelo menos a minha família não estará apertada porque eu constituí inicialmente uma reserva de emergência, ok? Por isso é que, eu repito aqui, que o que eu disse é aconselhável pelo menos um capital de equivalente a 6 meses, ok? E ali eu tenho, durante esses 6 meses, tenho capital para fazer face às despesas que eu tenho tido mensalmente como família, enquanto decorre esse período que eu estou à procura de um novo emprego. Para aqueles que têm ou que trabalham de forma informal e que não têm um salário mensal fixo, okay? Dependem muito, se calhar, das vendas e de outros fatores que eles podem ter. O aconselhável é até mesmo 12 meses, ok? Por isso é que diz sempre, eu aconselho sempre que eu deixo, quando nós estamos a trabalhar e estamos popping, conforme os jovens dizem, temos que ter essa capacidade de antecipar cenários que podem ocorrer a nosso desfavor mais lá para frente. Acho que isso aí é a gestão de risco. Exatamente. E entrando assim nesse quesito, nós aqui no Oxfam Podcast, nós solicitamos questões práticas. Imagina que é o jovem que está lá em casa, ele ganha 300 mil kwanzas. Né? 300 mil kwanzas e está nos assistir nesse momento. Ele tem essa como uma renda fixa. E tem aí uma renda pacífica que lhe dá 50 ou 100 mil kwanzas. Mas vamos pegar essa questão da renda fixa 300 mil. Como é que deve ser a vida desse jovem até montar, né, aquilo que é hoje? Estamos em agosto, hoje é dia 2 de agosto, já recebeu o ordenado dele, está aí na conta dele e agora procurou um podcast de gestão financeira. Eu preciso de um plano, preciso montar o meu plano e fazer a gestão desse mesmo plano. Como é que ele pode, né, montar o seu plano financeiro? Ou seja, o plano ele já ouviu, mas como é que ele pode montar o plano para reserva de emergência ganhando 300 mil kwanzas? É assim, cada ser tem as suas necessidades. Isso é um fator muito importante que deve ser considerado. E, em função disso, cada um deve analisar qual é o montante que ele irá alocar para cada situação da sua despesa.
Certo. Vou trazer aqui um exemplo muito prático que ocorreu comigo quando ministrava uma das aulas, onde falava sobre poupança comum e poupança de emergência. Ok. E uma das pessoas questionou-me, disse assim, vocês os economistas têm que ter muito cuidado também com aquilo que vocês falam. Yeah. Imagina alguém que é segurança, trabalha como segurança, ganha 50 mil kwanzas, tem um filho a estudar, depois tem a alimentação. Que tipo de poupança que essa pessoa irá fazer? Tá vendo? Então, são estas questões que às vezes nos colocam. E a minha resposta foi muito simples. Assim, cada pessoa, aquilo que eu disse no início, cada pessoa que tem um determinado ordenado, ele sabe quais são as suas reais necessidades, despesas e onde é que ele pode comprar os produtos para satisfazer as necessidades deles. Eu que ganho 50 mil kwanzas, não vou comprar bons produtos no Quero, no Kebab, Fresh Mart, porque sei que ali o custo é sempre um pouquinho mais alto. Elevado, Okay? sim. Entendo que a situação não é benéfica para todos, mas é importante sempre a pessoa analisar o seu ordenado para depois definir quais são os locais onde ele poderá alocar e comprar então aquilo que são os produtos para satisfazer as suas necessidades. Para um jovem que ganha 300 mil kwanzas, conforme mencionou, seria de todo fundamental perceber como é que ele vive, se é solteiro ou se vive ainda com os pais. Solteiro. Se é alguém que ainda contribui em casa. Se for solteiro, vou trazer aqui o meu exemplo de forma muito particular. Sim. Quando eu vivia sozinho, isso no período de 2019, e o ordenado era um pouquinho, se calhar, mais acima desse. Normalmente, quando estamos sozinhos, a tendência, por exemplo, nós não termos um espaço muito grande para viver. Certo. Okay? Os jovens, um quarto e sala, uma televisão, basta. E depois, a forma que era canalizadas as finanças para os gastos era de forma muito reduzida, porque dificilmente eu estava em casa, estava mais a trabalhar e a refeição mais importante para mim era o almoço, por acaso. Então, estava mais era no final de semana em casa, que era lá onde poderia fazer as 3 refeições por dia, né? Canalizava no máximo para todas essas situações até 100 mil kwanzas, simplesmente. Okay? Depois tu tens outros cenários com carro e depois está a viver numa casa de renda, tem que sempre ter a cultura de poupar um valor para quando chegar a renda, a data de pagamento da renda não fique apertado e consigas depois canalizar esse montante aí. E fazia sempre a questão de de retirar o montante equivalente a 10% para aquilo que era considerado a reserva de emergência. Okay? 10%, que no início pode ser um valor não muito significativo, okay? Mas aqui o que conta acaba por ser sempre a intenção. Okay? Porque ninguém quer efetivamente que ocorra uma situação de imprevista, né? Nós podemos estar a viver de forma muito prudente e essa situação ocorrer nas nossas vidas daqui depois a muito tempo. Então, começar por mais pequeno que seja é sempre importante, ok? Porque depois daí é que vem o efeito multiplicador. Certo. É aquela questão que dizem 60, 20, 20, né? Dentro daquilo que é a gestão financeira. Quando está a se montar um plano financeiro, no caso. Não é mais para a educação financeira, é isso? É assim, essa questão de dividir percentualmente, eu prefiro sempre colocar as necessidades das pessoas, porque se funciona comigo, pode não funcionar consigo. E as necessidades, às vezes, acabam muito por ditar e também depende muito do objetivo de cada um. A quem tem um objetivo, traçou aquele objetivo, se ele ganha 300, ele pode viver só com 50 mil kwanzas. Sim. Porque ele quer conseguir alcançar aquilo que ele definiu como objetivo. Okay? Então, o objetivo por si só
também vai ditar a forma como nós vamos organizar a nossa finança mensalmente. Então é importante ter o plano, que é para a gestão ter efeito. Exato. Porque se não tiver plano, não se tem como gerir. Há uma frase que eu gosto muito, Certo. que é aquilo é um futuro sem um plano, é apenas um desejo. Acho que está mais ligado assim. Tudo tem que ter uma planificação, ok? O plano ajuda-nos, ok, a alcançar o objetivo que nós definimos. O plano define de forma estratégica o que nós queremos alcançar, quais são os critérios que nós vamos utilizar para alcançar o objetivo que nos propusemos alcançar. E depois vem a gestão, que tem como função de utilizar de forma eficiente os recursos que eu tenho para alcançar o objetivo que eu defini. Ok. Então, pessoal, você que está aí em casa, conseguiste perceber sobre planeamento, gestão financeira, e estamos assim a dar continuidade daquilo que é a nossa conversa com o Jerry Borges. Nós não falamos simplesmente de negócios, falamos também de tecnologia, falamos sobre marcas. E hoje nós temos a realidade das tecnologias, que são as fintech, né? Que são as tais finanças junto com a tecnologia, ou seja, os aplicativos que nos ajudam. Então, vamos assim entrar naquilo que é o mercado de capitais. Não sei se podemos entrar na... Não, antes de entrarmos aí, deixa-me só... vamos daqui a pouco fazer o change do tópico. Era frisar aqui um dos pontos que também cruciais e que muitas famílias às vezes falham naquilo que é a definição do orçamento. As famílias têm, em grande parte, não vou generalizar, ok? Porque sei que, repito, há famílias que são muito bem educadas financeiramente e conseguem cumprir a risca aquilo que definiram. Mas temos muitas que, por exemplo, gastam mais daquilo que eles ganham. Mano, isso aqui é um suicídio tremendo. Porque depois o que é que ocorre? A pessoa entra num stress financeiro enorme, ok? E veja a pessoa como se alguém que está a sofrer de depressão. Realmente. Falta de dinheiro cria efetivamente isso. Então, é conveniente que os meus gastos sejam de acordo com aquilo que eu ganho. Ok? Gerir dívidas, fazer dívidas às vezes para impressionar. É muito frequente ver pessoas fazerem dívidas para comprar carro, quando deveriam canalizar em um negócio que depois vai dar um retorno. Porque o que é que ocorre? Quando tu fazes uma dívida, vamos colocar aqui no cenário de crédito, a tua capacidade financeira mensal reduz. Porque todos os meses será retirado aquela parcela para fazer face ao crédito que tu solicitaste. Todos os meses, até o período do crédito ser cumprido, né? Vamos supor 3, 4 anos. Se tu não tens depois uma outra fonte de renda que consiga trazer um montante basicamente igual ou próximo àquilo que é o valor que está a ser canalizado por crédito, tu entras em stress. As coisas em casa começam a falhar. Ok? E isso tem sido o problema de muitas famílias. Mas acho que é questão de organização e disciplina. Organização mesmo. É uma questão de organização e disciplina. Ok? Porque é a indisciplina que leva-nos a gastar mais do que o valor que nós raciocinamos mensalmente. E é importante que você que está aí em casa ganhe uma frase que eu amo, adoro essa frase. Eu não sei, talvez estava lavando a louça quando eu pensei nisso. A frase de organização gera oportunidades. Exatamente. Então, se tu queres ter diversas oportunidades naquilo que é o ramo financeiro da tua vida, tanto pessoal quanto do empreendimento ou do negócio que tu tem, tu precisas sanar a organização e disciplina na tua vida. Por isso que o Oxfam Podcast tem um slogan que é honra e disciplina, de gênero. Se tu é honrado, é porque tu trabalhou.
E se tu trabalhou é porque tiveste disciplina. Então, mesmo honra E e disciplina. disciplina. Eu estava constantemente a falar sobre disciplina. Certo. Mas o que tu disseste, a tua frase, Certo. ela pode ser utilizada para todos os cenários, Certo. não simplesmente no cenário financeiro. Financeiro, certo. Organização gera mesmo oportunidades, ok? Sim, sim. Por isso é que certas pessoas, tu vais ouvir também, é que graça é quando a oportunidade encontra preparação, Viva. ok? Viva. Quando alguém está preparado, toda a oportunidade que surge, essa pessoa consegue casar, ok? E depois vais ver outras pessoas, as pessoas desorganizadas chegam e dizem: o fulano tem boa de sorte. Yeah. Não, ele Foi não tem boa de sorte. sorte. Ele preparou-se. As pessoas vão preparando-se pouco a pouco, para poderem então conseguir depois ter uma oportunidade como deve ser. Houve um período, passei muito rápido, quando eu estava na minha antiga instituição, que do nada decidi tinha que ser fluente em inglês. Viva. E eu comecei paguei e comecei a estudar no Cefajor na época, mas era um esforço, entrando mais uma vez a questão da disciplina, Certo. que eu fazia constantemente. Aquilo era sair do trabalho, ia lá, quando se calhar até podia sair dali para casa, mas fazia esse esforço. Só que esse esforço que eu fiz durante um período de quase um ano ajudou-me muito, porque depois surgiu uma entrevista para uma empresa onde era 100% em inglês. Viva. Ok, hoje continuo na luta de ser fluente em inglês, mas consigo manter a conversa, entender. E depois eu coloquei-me assim, fiquei a pensar, se eu não fizesse aquele exercício, esforço, quando essa oportunidade chegou até mim, eu não estaria preparado. Certo. Porque quando eles ligaram para mim e disseram: olha, a entrevista será 100% em inglês, Uau. eu em momento nenhum recuei. Disse: então vamos, estás a ver? Yeah. Então é isso mesmo. Não, Organização gera oportunidades. Precisamos estar organizados. Pessoal, é aquilo que eu tenho dito sobre as marcas ou os profissionais hoje, né? Você que é médico, você que é economista, você que é contabilista, cria um site, um Sim. perfil no Instagram, fala sobre contabilidade. Por mais que tu tenhas aquilo que é o teu ordenado fixo ou tua renda fixa, isso depois poderá servir numa renda passiva. Aí vai ter pessoas que vão linkar contigo pedindo os teus serviços. É uma coisa que tu criou que é para não gerar lucro nenhum. Epá, tu a criar, nós dizemos isso pro Vibe ou Base, Sim. né? Mas vê que tu está construindo uma marca pessoal e essa marca pode estar fortalecida. Como falas em marcas, já Certo, vamos sem pegar problemas. capitais. Deixa aqui aproveitar essa deixa. Okay? Certo. Quando eu criei o 1 Minuto de Economia, foi pensando no seguinte: eu estudei, eu fiz pós-graduação, tenho informações, mas isto agrega o quê? Ok? Tenho mesmo só isso para estar aí o diploma e estar engavetado? Não, vou ter que usar para ajudar as pessoas a tentarem perceber um pouquinho sobre esse mundo. Certo. Tem pendor econômico do tipo, eu recebo algum valor financeiro em função disso? Não. A minha primeira análise foi sempre: é bíblico que o povo se perde por falta de conhecimento. Certo. Tanto é que no 1 Minuto o nosso slogan é: mais conhecimento, melhor decisão. Sim. Porque entendi que se nós munirmos as pessoas de conhecimentos, elas decidirão melhor. Okay? Então, para não ser um conteúdo muito maçudo, como dizem, eu trago aquilo em forma de dicas. Mas tem muita gente no mercado que entrou no mercado por intermédio daquelas dicas. Certo. Há muita gente que puxa, que fala comigo e que entende efetivamente agora melhor em função daquelas dicas. Certo. Então, acaba por ligar aquilo que tu disseste, que é uma marca que eu procurei criar e tenho levado de forma natural. Às vezes recebo no off
Yeah. mensagens, de Consultoria, consultorias, tudo isso. Yeah. Ainda não estamos ali, é mesmo simplesmente para ajudar as pessoas a estarem elucidadas, porque o meu entendimento é quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, melhor eles vão decidir. Existem muita gente no mercado que tem capital, dinheiro e não sabe onde colocar. E o mercado de capitais, que é um dos fatores que eu menciono muito nessas publicações, acaba por ser ainda um tabu para muita gente. Certo. Mas é um processo normal porque anteriormente o acesso a essa informação era vetado, não era para todos. Yeah. Então a sensação que muitas pessoas têm é que o mercado de capitais é simplesmente para ricos. Certo. Mas não, isso é para todos. Yeah. Para todos mesmo. Yeah. Quando é que tu tens instrumentos lá a serem comercializados por 1000 anos? Certo. As pessoas só precisam entender a forma como esse mercado se processa, como eles podem obter os seus rendimentos para poder começar a canalizar aí os seus fundos. E é assim que Jerry Borges nos levou diretamente ao mercado de capitais. É por isso que eu vos digo, pessoal, nessa mesa redonda, nós temos sempre convidados de ponta, pessoas que conseguem nos aliar naquilo que é, né, a nossa direção e o nosso alinhamento aqui na nossa conversa. Jerry Borges, qual é a magia que existe no mercado de capital? Como é que ele que está lá em casa já tem o plano e a gestão financeira bem definida, pode entrar? Qual é o primeiro passo? O que é que ele precisa fazer no princípio? E o que é o mercado de capitais, que é para elucidar a pessoa que está lá nos assistir? Pronto, não tem nada fictício nesse mercado. Okay? Yeah. É um mercado aberto para toda a população, toda a empresa e toda a pessoa que queira investir. Certo. O mercado de capitais é o espaço onde são transacionados ativos financeiros. Okay? Ativos financeiros aqui falo de ações, os títulos de tesouros, que são as obrigações de tesouros e os bilhetes de tesouro, que são emitidos pelo Estado, as obrigações corporativas, que são emitidas pelas empresas, ok? As unidades de participação, que é uma componente dos fundos, que também são transacionados dentro desse mercado. É regulado pela CMC, que é a Comissão de Mercado de Capitais, e tem a Bodiva como a entidade que gere. Okay? E a Bodiva gere esse mercado. No entanto, o primeiro passo para operar é ter uma conta de custódia aberta. Conta de custódia. A conta de custódia é uma conta de registro individualizado, onde são movimentadas posições físicas. Okay? É muito comum as pessoas às vezes interpretarem como a conta de custódia também é uma conta onde ocorrem as movimentações financeiras. Não. Ali só ocorrem as movimentações de posições físicas, quantidade, tiram a quantidade de mim, Jeremias, que vendi um instrumento para colocarem a TIOX que compraste, e depois tem a outra componente que é a componente de liquidação financeira. Okay? Nesse mercado tem sempre duas componentes: liquidação física, que é a movimentação das quantidades, tirar as quantidades na conta de custódia de quem vendeu para colocar na conta de custódia de quem comprou. E depois tens a componente financeira, a liquidação financeira, que é tirar dinheiro da conta de quem comprou para colocar na conta de quem vendeu. Okay? Tem as instituições bancárias estarão sempre ligadas às entidades que operam no mercado de capitais, distribuidoras e corretoras, por conta da componente de liquidação financeira. As entidades que operam no mercado de capitais não são uma entidade que tenha a componente de liquidação financeira. Por isso é que eles terão sempre um banco associado. E toda conta de custódia está sempre ligada a uma conta bancária. Quem vai abrir uma conta de custódia tem que indicar a conta bancária onde serão feitas as transações ou as movimentações financeiras em função das negociações que ele for fazendo, ou então dos juros e outros ganhos, tipo dividendos, que ele for recebendo em função do investimento que ele fazer. Então, o mercado de capitais é esse mundo que uns dizem ser a alternativa do mercado bancário, porque no mercado bancário nós vamos e demos dinheiro ao banco na vertente de depósito a prazo,
ok? E nós vamos ao banco, solicitamos o banco dá-nos dinheiro na vertente de crédito e depois nós pagamos com juros, ok? No mercado de capitais o cenário é inverso, exatamente. É, por exemplo, nos títulos de tesouro, é o Estado a vir buscar dinheiro, nós estamos a dar dinheiro ao Estado e o Estado depois nos paga uma taxa em função do dinheiro que nós estamos a dar e no final dá-nos o capital todos. E uma questão que eu tenho e que falaste sobre a questão uma comparação, né? O banco, eu vou pedir o crédito e eu terei que pagar juros por cima desse crédito. Já no mercado financeiro, eu dou o meu valor, no mercado de capital, desculpa, eu dou o meu valor e o mercado paga-me juros. Como é que ficam as questões das taxas, tanto para as corretoras, para o banco e para o Estado, como o Estado é o nosso pai, né? A nossa mãe. Exatamente. Só para clarificar aqui um aspecto importante, que esse cenário de vou para o mercado de capitais, recessiono ou entrego o dinheiro e depois acabo por receber juros, ok? Não é transversal a todos os instrumentos, ok? Por exemplo, no que toca aos títulos públicos, vou colocar aqui as obrigações do Tesouro, do Estado. Sim, existe essa componente. Por exemplo, o Estado precisa de fazer face àquilo que são os objetivos que eles definiu e não tem capital, precisa de capital. Certo. Logo, ele cria um instrumento, que ele vai ser denominado como um instrumento público, e coloca no mercado. Com que objetivo? Tu e eu e mais outras pessoas lá em casa que têm alguma poupança, poder adquirir esse instrumento, ok? E depois é distribuído uns juros para esse tipo de instrumento de forma periódica, semestralmente, para o investidor final. O que vai ocorrer é, no final de tudo, o Estado vai recolher todo o capital oriundo de todos os investidores que manifestaram interesse em adquirir aquele produto e depois, passando de 6 em 6 meses até chegarmos à maturidade que o instrumento está definido como um período fim, é dado os juros de 6 em 6 meses para os investidores. Nas ações, que são instrumentos, por exemplo, dadas pelas empresas, ok? É um cenário diferente, porque quem emite são as empresas privadas, ok? Os emitentes dessas instituições, desse tipo de instrumentos são as entidades privadas e, por si só, pagam dividendos. E elas ocorrem uma vez por ano, ok? Em termos daquilo que é a definição do nosso diploma, primeiro, as empresas não são obrigadas a pagar dividendos, mas no nosso país todas as empresas que encontram-se cotadas na bolsa têm pago os dividendos de forma normalmente, de forma regular. Mas é importante saber que isso é um cenário que pode não ocorrer. As empresas não têm essa obrigação. Pode ter empresas que podem pensar, no âmbito daquilo que é a estruturação deles, em utilizar os ganhos, que são os lucros que a empresa obteve referente a um exercício passado, e reutilizar para poder então alavancar a estrutura da empresa ou investir em outros setores. Como é que ocorre isso? Por exemplo, hoje estamos em 2026, as empresas fizeram um fecho referente ao ano de 2025. E sobre o fecho do ano de 2025, as empresas identificaram se tiveram lucro ou se tiveram prejuízo. Se tiveram lucro, aquilo que é o lucro apurado é que eles decidiram para distribuir como sendo dividendos. Mas é importante reter aqui que as empresas podem não distribuir os lucros como dividendos para os seus acionistas e podem reutilizar esses lucros para o investimento dentro da própria empresa. Mas isso com aviso prévio aos acionistas. Assim, tem sempre um aviso, porque antes da distribuição dos dividendos, as empresas produzem uma assembleia, criam uma assembleia geral, onde todos os acionistas vão e é lá onde é apresentado publicamente os resultados que a empresa teve referente ao ano em que analisou. E ali depois é feita a decisão sobre qual será o destino
a ser dado para esses lucros. Ok? Agora, a parte do Estado. O Estado está sempre presente nesses cenários. Ok. O Estado está presente sempre no cenário quando nós compramos um instrumento. Ok? Nós pagamos à entidade que está a intermediar o processo um comissionamento. E sobre qualquer comissão é cobrado IVA. Ok? E o IVA, como é sabido, é a parte do Estado. Ok? Então, eu vou comprar um instrumento a uma entidade, por exemplo, Certo. a Standard Invest, e a Standard Invest vai cobrar uma comissão vai cobrar uma comissão da intermediação que eles estarão a fazer em função da compra que eu estou a efetuar. E sobre essa comissão há sempre um IVA associado nessa operação, que é uma parte do Estado. Certo. Depois, quando é chegada a fase, por exemplo, de eu recepcionar os juros do instrumento que eu comprei outrora, eu também pago um imposto de aplicação de capitais, que é o famoso IAC. Ok. Ok? Que também é uma parcela que vai para a nossa entidade de bem, conforme as pessoas dizem. Então é mais ou menos assim que se processa. O mercado funciona. É desse jeito que o mercado funciona. Eu acredito que ele lá em casa conseguiu perceber, né, que o primeiro passo que ele tem que fazer é mesmo criar sua conta custódia. Exatamente. E depois indo estudando os instrumentos, que não é um bicho de sete cabeças, tu podes pegar. Hoje temos a internet com chat GPT, que são as tais IAs, que é a inteligência artificial, que nos ajudam em temas ou termos específicos. Tu podes colocar lá e ele vai te dar a definição e os caminhos que tu podes seguir. Caso não, tu podes ir lá na economia em um minuto e poder... Minuto de economia. 1 minuto de economia e poder conversar com o Jerry Borges vai sanar todas as tuas dúvidas. Jerry Borges, nós vamos olhar para um cenário que é anual, acontece todos os anos no nosso país, que é uma oportunidade. Eu digo uma oportunidade que temos, que é para conseguir, né, colocar o teu negócio à mostra e conseguir lucrar, e esse lucro sanar aquilo que é o teu plano e a tua gestão financeira. Eu falo da Fielda. Qual é a oportunidade que a Fielda traz hoje para tanto o mercado financeiro quanto a gestão pessoal ou financeira pessoal das famílias? Do teu ponto de vista. Pronto, a Fielda, no meu ponto de vista, sempre será uma montra, okay? Uma montra de exposição em que expositores de forma individual ou empresas poderão sempre ganhar estando nesse certame. Okay? O que é que normalmente ocorre? É um espaço onde as empresas vão mostrar produtos com cariz da inovação para o mercado, e é um espaço que atrai diversos investidores. Okay? É uma oportunidade que as empresas encontram para fazer parcerias, angariar mais clientes e expor aquilo que são as suas valências como empresa. Okay? Ocorre anualmente no nosso país e é sempre uma oportunidade muito grande para as pessoas exporem aquilo que são as suas valências em termos de negócios, fortalecer relações e sobretudo, aquilo que para mim é mais importante, é as pessoas trazerem produtos com um cariz de inovação no mercado, para poderem então prender a atenção de todos os investidores, de todas as pessoas que vão lá nesse espaço. Para os jovens, também para muitos acaba por ser um espaço para, de forma muito oportuna, conseguir arranjar um emprego. Por exemplo, na edição desse ano, houve jovens que conseguiram estágios profissionais, o Porto de Luanda ofereceu e mais outras entidades, em função daquilo que é os planos que eles definiram. O Porto de Luanda era a responder um simples quiz. Exatamente. E mais outras empresas que também trouxeram várias novidades dentro do mercado angolano, e não só, para todas as pessoas que vivem esse momento. É uma oportunidade que eu tenho dito às pessoas
visitem, andem em locais do gênero, ok? Façam contactos, porque às vezes existem certos contactos que nós teremos andando em locais do gênero. Nós cruzamos com pessoas, conversamos, aprendam a vender, vendam as vossas ideias, vendam aquilo que vocês fazem, vão com cartões e acabam sempre por aproveitar essa oportunidade para se expor. Nós pegamos o cenário da Fielda como um meio de oportunidades de publicidade para marcas. E muitos dos jovens hoje conhecem o mercado de capitais a partir da Fielda, onde ele consegue ver a montra, né, das corretoras, das empresas grandes, players no mercado. E uma das questões que eu gostaria de fazer, quando estava a se falar do mercado de capitais, é sobre a entrada da Unitel no mercado de capitais. É uma febre hoje, jovem, está a sanar, está a correr, né, que é para conseguir investir nessas ações. Como é que é o posicionamento da Unitel no mercado e ainda, depois dessa problemática do ataque cibernético, qual é a tua visão, qual é a análise que tu faz ou podes fazer? Boa questão e é importante falar aqui um pouquinho sobre isso, apesar de não ser aquilo que é o escopo do tema, mas primeiro solidarismo com todos os colaboradores da Unitel, okay? Desde a estrutura mais alta até a estrutura mais baixa, por essa situação que eles estão a viver após o ataque cibernético. É uma situação que qualquer empresa está sujeita a passar, ok? Então, aqui vai o meu voto de solidariedade para com eles. E sim, é uma situação que tem preocupado os investidores. Muitos acabaram por investir nas ações da Unitel, que entrou recentemente, passou a ser recentemente cotada na bolsa. Muitos colocaram dinheiro das compras do mês, muitos fizeram empréstimos e depois a situação é esta. Mas em outras geografias, esse é um cenário normal que ocorre. Quando uma empresa está a passar por uma situação, sobretudo agora, que é uma situação reputacional, a tendência normal é as ações, é o preço, a cotação das ações reduzirem drasticamente, ok? Que é o que está a ocorrer com a Unitel. Finalmente, alguma coisa decente está a acontecer, que é essa queda em função da situação, porque o que é muito frequente no nosso país é criarmos memes quando, ao invés disso, analisarmos as situações a fundo. No entanto, é uma situação menos boa e entendo que daqui a mais um tempo essa situação poderá estar ultrapassada, ok? Mas também é importante realçar aqui o que é menos bom para alguns pode ser bom para os outros, porque há quem está a aproveitar e está a adquirir as ações agora nesse preço que elas estão a cair, porque eles já estão ou já fizeram um plano, já estão a ver um cenário de crescimento das referidas ações mais lá para frente, né? Então, aquilo que é vantajoso desvantajoso para uns pode ser vantajoso para os outros, né? Então, está cotado atualmente, muita gente investiu, é sempre um cenário positivo para o mercado de capitais de Angola, é a maior oferta, é o maior resultado que nós tivemos de todas as ações que a Bodiva já colocou ao nível do mercado. Okay? São 300 bis. O BFA foi 200 e essa agora foi 300, exatamente. Representa um número bastante estrondoso. E auguramos então que nos próximos tempos consigamos ter a Unitel nos níveis em que sempre nos acostumou, porque representa é sempre o maior do país, independentemente da situação que está a passar. Não tem como, vai subir, vai crescendo, do jeito que é o habitual, já nos acostumou assim. E é uma fase. Nós entramos assim naquilo que é a última questão do Oxfam Podcast, que nós oferecemos essa questão a todos os nossos convidados. Diego, qual foi o cenário que mais desafiou a tua carreira profissional e pessoal? Essa é uma questão muito difícil. Mas
assim, como profissional, nós vamos vivendo vários desafios. E atualmente, o que mais desafiou-me foi um cenário muito recente que tinha que decidir entre ficar ou sair de uma instituição. Ok? Como é que isso ocorreu? A antiga instituição nomeou-me como diretor de operações, mas estava a decorrer um processo na outra instituição também. Ok? E, em função de todos esses cenários, depois da minha nomeação sair, no outro cenário também deram luz verde que poderia começar. Então, isso foi uma decisão muito difícil, porque pensei efetivamente nas pessoas da minha antiga instituição que estavam a dar-me um voto de confiança, ok? Como eu iria defraudá-los, mas também, por outro lado, tinha que pensar para aquilo que são os meus objetivos pessoais, ok? Se eu queria agarrar a outra oportunidade. No final, aquilo que são os meus objetivos pessoais acabou por falar mais alto. Com muita pena, eu fiquei basicamente 2 semanas sem alimentar-me em condições. Não tinha apetite, só para ter noção. Foi mesmo algo muito difícil. E depois, quando fui ter com as pessoas, e para as pessoas ficou aquele sentimento de ingratidão, mas pronto. Sei que é algo que depois, com o passar do tempo, passa e as pessoas entendem também. Houve umas que entenderam efetivamente, outras não. Mas pronto, essa foi a mais difícil a nível profissional. A nível pessoalmente falando, a decisão mais difícil, mas foi muito boa, foi a que eu tomei quando eu tinha, na época, os meus 19 anos, por aí. Tu nos conheceste naquela época e sabias que nós gostávamos muito de jogar, jogar futebol, muito mesmo. Então, um belo dia eu tinha que tomar decisão se queria continuar. Eu pensava, acho que era sonho de todos serem jogadores, mas depois eu analisava o contexto do país e via que se calhar não daria no que eu estava a almejar. Então decidi entre parar de jogar, estar mais com os amigos e estar focado na época era na academia. Uma academia em Colha, academia de matemática, e passei a dedicar mais tempo ali, pernoitava inclusive lá. Esse tempo reduziu um pouquinho a estadia com os meus amigos, muito significativamente, mas foi uma decisão que hoje por hoje foi, acredito, uma das melhores. Uma das melhores. Exatamente. Isso lhe ajuda até hoje, ajuda-me profissional, muito mesmo. E toda a caminhada. Então, Jerry Borges, onde é que as pessoas que estão lá em casa podem encontrar o Jerry Borges? Como? E o porquê? Podem encontrar-me nas plataformas digitais, Facebook, Instagram, agora o TikTok, LinkedIn. Eu tenho uma página, 1 Minuto de Economia. Estamos voltados para o conceito econômico, mais ligado ao mercado de capitais também. Temos como objetivo trazer conhecimento para a população, simplesmente conhecimento, porque entendemos que as pessoas se perdem, conforme diz a Bíblia, por falta de conhecimento, razão pela qual temos como slogan mais conhecimento, melhor decisão. A ideia é munir as pessoas de conhecimento para que elas por si só consigam tomar as melhores decisões naquilo que são os seus afazeres. Então, Instagram, 1 Minuto de Economia, Facebook, 1 Minuto de Economia, TikTok, 1 Minuto de Economia, ou nas minhas páginas pessoais, Jerry Borges, em todas as plataformas digitais. Estou lá e podem, então, puxar e deixar a mensagem que, em um momento oportuno, responderei. Então, pessoal, nós terminamos assim com essa nossa conversa bem fluida sobre planeamento e gestão financeira. Muito obrigado, Jerry Borges. E você que está em casa, subscreva o canal, deixa o teu like, comenta, compartilha, porque será muito bom para nós. Obrigado pelo convite. Obrigado a ti, Ox. Obrigado à produção.
grato e muito feliz pelo espaço que vocês estão a conseguir ganhar ao nível do mercado. Mostro aqui a minha disponibilidade sempre para quando vocês precisarem abordar um tema, é só contactarem-me nos locais onde conseguiram obter esse contacto. E para tu que estás aí em casa, fica aqui o essencial sobre planeamento e gestão financeira. Plano define o caminho e as estratégias que nós pretendemos alcançar como objetivo, e a gestão é a forma que nós vamos administrar os recursos de forma eficiente para então alcançarmos o objetivo que nós nos propusermos a alcançar. É tudo. Essa aqui, Dirla, e estamos juntos. Muito obrigado.